Olá, bem-vindo de volta vocês que querem saber do futuro e ter uma visão do que vai acontecer. Você veio ao lugar certo, porque hoje nós vamos continuar a saga da heresia do Horus. Sim, eu sei, parece que foi um milênio, mas não se preocupe, o Império da Humanidade não se construiu em um dia. E hoje nós vamos falar sobre uma história chata para um cara, é um canal família, eu não posso falar palavrão, mas a vontade é grande. Por quê? Em uma história que tem tudo acontecendo tipo de importante no evento da galáxia agora, nós não vamos falar de nadica dessas coisas e vamos falar de personagens secundários completamente irrelevante. Lorde, essa história que é filler e pulável, não precisa ver isso aí, se tu tá querendo saber só os eventos da heresia, sim, com certeza, por favor, faça isso, mas eu sofri um tiro aqui pra vocês, né, por ter lido esse livro horrível. Então, não que o livro é ruim, o livro é interessante, tem umas cenas de ação, tem umas pegadas legal de como é a sociedade, como é as cidades na Terra, umas coisinhas legal aqui e ali, mas tipo, né, não dá pra tirar um negócio bom da história por completo, porque se tu quer a heresia, não fala muito da heresia, lamentável isso, mas tem, né, umas aparições especiais aqui que acho que vocês vão gostar, mas antes de começar, eu preciso dizer, você sabe que no momento que tá acontecendo esse livro, tá acontecendo as atrocidades em Estivan. Vai falar alguma coisa de Estivan nesse livro? Não vai. Se tu quer ver os eventos, não é esse livro que vai trazer pra aqui. E os Primarca? Vai ter uma história legal de um Primarca fodão que vai aparecer e fazer uma coisa muito massa? Não vai. Vai ter uma pequena aparição que é mais um cameo, assim, que ele aparece, tipo, eu estou aqui, olha só pra mim. Eles falam o nome dele aqui, só pra dizer que ele existe, mas não é tipo, nossa, como ele foi importante na história e como essa história vai mudar os eventos e as coisas que ele vai fazer. E quanto a Space Marines, vai falar de algum Space Marine fodão que também aparece no futuro e que aí tipo ele vai, aqui é a origem dele e toda aquela pegada. Não, os Space Marines aqui tipo são os Space Marines que ninguém quer mesmo, tanto que o nome do livro é The Outcast Dead, que seria meio que os excluídos mortos, né? Tu vai entender conforme a história vai se desenrolando. E a história, na verdade, parece que o autor quis fazer uma coisa diferente. Ele quis fazer uma pegada meio tipo de polícia e ladrão, uma fuga da cadeia, uns esquemas tipo umas coisas totalmente fora do 40 mil. E aí ele botou uma roupa do 40 mil em cima. A história é legal, mas é fraquinha pra caramba. Então vamos já começar logo isso aí, pra acabar com o filler. Primeiro, eu separei a história de um jeito que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, porque o livro acontece todos os eventos juntos e tem um monte de personagenzinho secundário completamente relevante para a história no contexto geral, que eu não vou falar, eu me recuso a até tentar ler o nome delas, porque é muito difícil de pronunciar. Então, a primeira coisa que o evento maior ali do livro que inicia é o aprisionamento de um grupo de Astartes chamados Crusader Host. O que é esse Crusader Host? Aparentemente, na Terra, tinha um pequeno grupo de cada uma das legiões, meio que tipo um intercâmbio ali unido das legiões, uma ONU das legiões. Então juntou alguém ali representando cada uma delas, às vezes um, às vezes dois, às vezes um grupinho, mas um número mínimo de legionários ali. E o que esses legionários faziam? Absolutamente nada. A função desse negócio não tá bem relatada, o objetivo deles não tá bem relatado. Apenas tem que saber que tinha um grupinho de cada uma das legiões ali na Terra que estão ali pra história poder acontecer. Tudo bem, independente disso, esse grupo que estava ali na Terra vai ser aprisionado, e aqui entra um dos personagens importantes da história de hoje, o Yasuo Nagasena. E o Yasuo Nagasena, o que ele fez? Ele é
um Seer Hunter. Seer Hunter, acho que a tradução mais certinha seria um procurador caçador. Então ele é como se fosse um investigador e policial ao mesmo tempo. E o objetivo dele é capturar fugitivos. É tipo um caçador de recompensa. Seria uma coisa desse tipo. E ele tem um grupo que vai junto com ele. E esse grupo também é nomeado, mas todos os outros são irrelevantes. Ele é o único que importa. E o interessante dele é que, além de ser o líder desse grupo, ele é niponês. Então o Japão existe no futuro. E tem pessoas de descendência japonesa no futuro. Então, né, interessante isso. E o Rogaldorn, o Rogaldorn aparece na história? Não, o Rogaldorn tipo, é só citado em alguns momentos. O Rogaldorn convocou esse grupo porque eles vão prender os Astartes das legiões traidoras, como chegou a notícia na Terra de que Horus traiu o Imperador e que algumas legiões se juntaram com Horus. Os membros dessas legiões vão ficar aprisionados, então eles vão pegar esses membros que estavam na Terra e aprisionar. Só que o porquê que eles foram deixados para trás é porque os seus primarcas os consideravam, extras. É que se perder eles é a mesma coisa que nada. Não valeu nem a pena para destruir em Estivan, entendeu? Porque aqueles que eles queriam eliminar, eles eliminaram. Esses aqui são realmente os dispensáveis. Então, os caras, o resto, o escudo de carne pros escudos de carne. Então eles foram deixados literalmente para ser capturado. Por isso que eles se consideram os excluídos, mas a história deles vai ficar um pouco para depois, e tu tem que entender apenas que tem vários desses caras na prisão onde eles vão ser monitorados pelos custódias e ficar sob a guarda de equipamentos de vigilância, câmeras, torretas automáticas e alguns guardas humanos também, o que vai ser importante mais pra frente quando os custódios tiver que deixar essa facility, que seria, como é que se fala? Não é construção, essa prisão, é uma prisão. Então é essa prisão sobre um mínimo do mínimo de vigia, porque eles vão ter que mandar os soldados para outro lugar, mas a gente vai ver isso aí mais pra frente. Primeiro, a história dos Outcast Dead não começa com os Astartes em si, começa com o astropata Kai Zulaine. O astropata é o cara que ajuda a guiar e faz ali o escudo de proteção Gallarfield. Ele tem um poder da mente incrível, e quando alguém é um astropata, ele perde a visão natural. Normalmente eles vedam os olhos dos astropatas, mas ele é um psíquico poderoso, mas às vezes eles implantam um olho mecânico para que ele possa ver o mundo real também. E no caso do Kai Zulaine, foi isso que foi feito. Ele perdeu os seus olhos porque ele é um astropata, então ele recebeu os implantes mecânicos e ele tem uma visão praticamente normal, tanto do nosso mundo quanto das passagens pelo imaterial. E aí os astropatas trabalham junto com outros psíquicos que são chamados navegadores. Os navegadores é que dão o caminho e fazem a interpretação das mensagens dos astropatas. Eles meio que entram no imaterial juntos. É interessante essa pegada aqui, porque explica um pouco sobre isso aí, que é uma coisa meio que... Como é que eu vou te explicar? Não é material, não é uma coisa assim que tu quer navegar de um ponto A para um ponto B no GPS. Tem uma rota. Na questão do imaterial, é meio que dentro da mente, eles veem o caminho que é calmo, a sensação de segurança. Esse tipo de coisa é uma coisa mais de sentimento e visão da mente, do que realmente algo físico. E por que a história dele começa aqui? É porque ele tá quebrado. Ué, como assim? Um astropata pode quebrar? Pode. Ele tentou mandar uma mensagem. Quando ele tentou mandar uma mensagem, o escudo falhou e as criaturas demoníacas entraram e eliminaram todo mundo que estava presente em uma nave dos Ultramarines. A nave era chamada de Argo e toda a tripulação foi eliminada, com exceção
dele e da Roxane, que era a navegadora, que também é uma psica e também conseguiu se defender. Então a nave virou tipo um Space Hulk, basicamente abandonada, e todo mundo foi brutalmente eliminado pelas criaturas do caos, e isso deixou ele meio, fora do negócio, porque ele se culpava. Ele acha que a culpa é dele. Em parte falhou completo, mas teve vários eventos que aconteceu isso aí, então não foi só culpa dele, mas ele ficou com um peso na consciência, e ele tem medo de ver o outro lado. E aí ele não consegue mais receber e mandar mensagens, porque ele tá meio que bloqueando o imaterial. E como ele tá quebrado, ele foi levado agora para a Cidade da Visão. A Cidade da Visão é onde os astropatas ali se reúnem, e ali eles tentam receber e emitir as mensagens pro Império. E nesse momento, Rogal Dorn, citado de novo, deu a ordem que todos os astropatas devem ir para lá para interpretar as mensagens que estão vindo chovendo. Tem várias mensagens, algumas tipo socorro, o War Master tá me atacando, ou dane-se a terra, eu vou apoiar o War Master. Eles estão recebendo um monte de mensagem diferente, né? E aí o Rogal Dorn tá ali mandando os astropatas filtrar o que é verdade, o que não é, porque tem, interferência dos shenanigans da Alpha Legion. Então tem um monte de mensagem falsa, de pedido de ajuda onde não tá acontecendo nada, de dizendo que tá tudo ok, lugares estão sendo invadidos. E o Rogal Dorn precisa interpretar isso aí e entender para poder ter uma situação tática do que realmente está ocorrendo. E ele precisa de cada um dos astropatas no seu jogo 100% aqui, na real 110%. Então vocês têm que fazer mais do que o normal, e ele não vai conseguir fazer nada no momento. Então eles precisam retreinar ele de forma rápida. E aí ele começa a fazer umas sessões de psicoterapia. O que você vê nessa imagem, Kai? Eu vejo uma borboleta. Eles estão tentando ali interpretar e conseguir entrar na mente dele. Claro, é 40 mil, então o negócio não é uma simples psicologia. Eles entram na mente dele e ele tem uma mestra. Não é uma mestra, na verdade, é uma astropata experiente que tá ali tentando entrar e desvendar o medo e descobrir os segredos da mente dele. E ela vê que o subconsciente dele meio que cresceu a imagem do Argo, aquela nave gigantesca que foi a fonte do trauma dele, tá dentro da mente dele. E as coisas que ele precisa processar o imaterial e os sentimentos, as coisas, estão dentro dele. E aí os dois juntos estão tentando explorar e achar isso de novo. Negócio legal, negócio interessante. Então, ele tem o trauma e o trauma dele se materializa na cabeça dele. E aí juntos eles estão tentando entender e superar isso. Um negócio bonito, um negócio legal, mas completamente irrelevante para a história da maldita heresia do Horus. Porém, enquanto eles estavam ali fazendo os testes, chegou um outro astropata puto, que cara, que coisa ridícula isso aí, vocês não estão vendo? Tem um padrão em tudo, para com isso e vem me ajudar a identificar o padrão. E ele saiu correndo. Por quê? Porque ele acha que todas as mensagens, não só de hoje, todas as comunicações do imaterial juntas formam uma linha, formam uma conexão, e essa conexão é uma mensagem de um futuro. No caso, esse outro astropata, ele tá procurando Tzeentch, né? É isso que ele tá fazendo, ó. Ele tá vendo as linhas do futuro e ele realmente começou a ver isso. E quanto mais ele tentava olhar isso, mais ele tá procurando isso aí. Eventualmente ele vai ver o futuro, vai sobrecarregar ele e ele vai tirar a própria vida. Mas ele é um personagem secundário, né? Nessa história. Mas ele tá obcecado por ver isso aí. E ele vai conseguir perceber que a comunicação psico-humana tá seguindo esse padrão, e esse padrão é um futuro pré-determinado, e esse futuro pré-determinado é horrível. Basicamente ele tá vendo os planos de Tzeentch, é um negócio que vai deixar ele insano e ele não vai aguentar. Mas tudo bem, como eu disse, esse cara é um secundário ali, não muda nada, e o livro não fala de Tzeentch especificamente, mas eu interpreto como se fosse, porque não tem muito como errar isso aí.
É porque se não for também é porque ele ficou traumatizado com o futuro. Independente. Ele vem e acaba nesse livro. E aí, enquanto eles, ignoraram esse cara aí que tá meio fora e continuaram ali as sessões de terapia, o Magnus vem pra Terra. O Magnus vem de uma forma psíquica, fazendo um ritual profano para conseguir energia o suficiente para falar com o Imperador. E quando Magnus vem pra Terra, ele sente os psíquicos que estão ali, e ele sente que um psíquico tem uma mensagem importante e o futuro na sua cabeça, e ele passa essa informação para um dos Thousand Sons que está preso naquela cadeia dos custódios. Enquanto isso também, ele tá ferrando tudo, ele destruiu as proteções do Imperador do Trono Dourado, o Trono Dourado pifou, ele quebrou o carro do papai, e agora o Magnus tá de castigo. No caso, tu já sabe o que aconteceu, Magnus destrói, o plano do Imperador, e faz uma grandíssima cagada, e esse choque de onda psíquica que o Magnus causa, e a liberação de uma energia caótica imensa na Terra, faz com que muitos astropatas comecem a ficar insanos. Alguns são possuídos por criaturas caóticas, outros perdem a capacidade de ver o futuro, outros só morrem, cai no chão morto ali. Então começou a ter um monte de coisa, e a mulher ali, a mestra que tá tentando fazer o tratamento do Kai, ela tem uma visão do futuro de verdade, e ela vê que esse futuro é horrível, mas é o futuro que vai acontecer, e ela quer guardar essa mensagem para uma pessoa especial. Ela não fala pro Kai quem é, mas ela bota dentro daquelas barreiras do subconsciente dele a mensagem. Então o futuro verdadeiro está dentro da mente do Kai. E como o Kai sobreviveu a isso aí, e os custódios estão ali prendendo esses caras que estão ficando cada vez mais loucos, eles pegaram o Kai e levaram ele pro interrogatório, porque eles sentem que ele viu alguma coisa, só não sabem o que é precisamente, mas eles querem trabalhar para tirar essa informação do que ele viu, porque tem algo importante dentro da mente dele. Essa parte é extremamente chata, e é mais da questão dos astropatas e tal. Se tu quer saber da lore dos astropatas, essas coisas, interessante. Se tu quer saber do maldito Horus e a sua cruzada de demolição pelo Império, não é tão legal assim. E quanto a outra que sobreviveu ao Argo, a navegadora Roxane Castana. A navegadora Roxane estava andando na rua. Então imagina tu subindo uma favela no Rio de Janeiro com uma bolsa brilhante decorada em prata e ouro. O que tu acha que vai acontecer contigo? Ela estava andando num local da Terra que tinha certas gangues e era meio mal visto e mal falado, e ela estava indo para um lugar chamado Temple of Woe, que seria o templo da desgraça. Nesse momento que ela estava ali na rua, ela foi atacada por bandidos. Ora, quem poderia imaginar? E o líder desses bandidos não estava aqui presente, mas ele era conhecido e todo mundo sabia que esses caras aqui eram membros da gangue dela. O líder desses bandidos era o Badu Dankal. E o Badu Dankal, no momento, é um mistério. Tu não sabe quem ele é, tu apenas sabe que ele é muito poderoso no submundo da Terra. E quando eles atacam a navegadora, ela usa o seu poder psíquico para derrubar os atacantes, mas agora o Badu sabe que foi ela que eliminou esses caras e eventualmente ele deve mandar alguém para enfrentar ela. Então ela procura abrigo nesse lugar ali que ela estava indo, e ali eles cultuam uma imagem de um anjo que não tem rosto e que simboliza meio que a morte, Por isso que eu acho que é templo da desgraça. E ali eles começam a se preparar para defender do que é que for vir. Então o pessoal ali do templo começa a se armar, não muito, mas se arma até o ponto que eles podem para defender o templo e a Roxane.
E os capangas do Badô vão começar a se preparar para uma invasão, mas algo vai interromper o plano deles e eles vão mudar de plano só para te saber que ela tá nesse templo da desgraça e que ela é uma psica poderosa que consegue usar o seu poder para derrotar os inimigos, né? E o Badô, tem um cara aí que é, né, o Badô, tipo, me lembro o Babalu, sei lá porquê, mas esse Badô da Cal é um mafioso e que tu não sabe quem ele é, apenas que ele é muito mal, cruel e vingativo. É só isso que nós sabemos dele nesse momento. Ok, agora os Outcast Dead, porque o livro se chama Outcast Dead, eu quero saber sobre ele, quem são os Outcast Dead, de onde é que eles vêm. Voltando agora para a prisão, estavam os Outcasts, esses excluídos, os que foram presos por fazerem parte das legiões traidoras originais, e que aí o Rogaldorn sabia que eles eram traidores, né? E esses Outcasts ali estavam agora presos em celas isoladas. Um deles era um Thousand Sun. Tu sabe, os filhos de Magnus. Então se Magnus já fez cagada, os filhos dele fazem cagada também. O Artava é meio que o protagonista desse livro, e tu segue a história dele na maior parte da questão aqui dos Outcasts. O Artava sabe do Kai, porque o Magnus comentou com ele, né? Segundo ele, o Magnus tipo mandou a mensagem que esse cara é importante. E quando o Kai chegou na prisão, coincidentemente, a mesma prisão que ele tá, ele sentiu a presença do Kai e agora era o momento dele agir, porque ele tinha que chegar nesse psíquico. Ele convence os outros ali a fazer uma fuga da prisão e ele usa o seu poder mental para controlar um dos guardas que libera celas, e aí eles saem das celas, um dos custódias, junto com outros guardas, tenta prender eles de novo e eliminar eles, mas graças à presença de 3 World Eaters, e os World Eaters no mano a mano, tu sabe que eles são puto, eles conseguem subjugar e eliminar o custódio. Um dos Astartes que estava ali presente nessa luta fica gravemente ferido, mas não morre. E o custódio é eliminado. Detalhe, os custódios tinham sido retirados eles foram enviados junto com o Leman Russ para dar uma lição no Magnus. Então os custódios aqui só tinha um mesmo presente nisso aqui, e o custódio que ficou para trás era um custódio tipo abaixo da média. Provavelmente se existiam custódios mulheres o tempo todo, né? Piscadinha, mas no caso zoeira. Mas os custódios durante a heresia do Horus são inúteis, tá? Só pra vocês saberem. O Artava então consegue vencer, ele faz ali uns esqueminha para enganar os sensores da base e deixar eles sair, e eles conseguem chegar em uma nave. E detalhe, durante o processo eles acham onde tá o Kai, porque o Artava consegue sentir ele, e eles resgatam o Kai, mas não é bem resgatar, né? É meio que tipo, tu vem com a gente ou tu morre. Então não é sequestro, é mais pra sequestro isso aí. Então eles levaram o Kai com elas, e o Kai tava ali tentando fazer de novo aquelas terapia pra entrar na mente dele, pra abrir agora essa mensagem que foi implantada lá dentro, mas ele não consegue acessar. Ele tenta, mas ela tá bloqueada até pra ele, então ele não consegue ver o que essa mensagem é. Quem são os Outcasts e quais as suas respectivas legiões? Eu trouxe aqui, né, a lista dos nomes que está presente até na wiki para você saber. Eu me recuso a pronunciar qualquer um que não é o Artava e o Severian. Os dois eu consigo pronunciar, os outros eu não vou nem tentar. Mas o que tu tem que saber é que a maior parte deles eram devoradores de mundo, e aí eles agora estavam fugindo. Eles não eram os únicos que foram presos aqui, mas esses 7 foram os que conseguiram fugir. E agora, sobre, né, a liderança temporária do Artava, eles entraram em uma nave e escaparam. Durante o escape, eles começam a conversar. Os World Eaters, e a maioria deles na verdade, estão decididos. Nós vamos voltar à nossa legião e servir o Angron.
E aí o Arthur fica, cara, mas por que, velho? Ele traiu o imperador. As nossas legiões traíram o império, mas nós não. Se nós fizermos isso, nós vamos fazer tão ruim quanto eles. E aí os World Eaters falam, se o Angron fez, é porque tem uma razão pra isso. E aí o Artava fala, mas e se vocês forem lá e a razão não existir, ou a razão for péssima e o Angron realmente é um traidor? Aí eles falam, então nós vamos puxar nossas espadas e nós vamos matar o Angron nós mesmos, né? Que é uma coisa que os World Eaters fariam, então né, 10 de 10 para o World Eater nesse livro, realmente eles representam. E o Artava diz, ok, justo, tudo bem, mas primeiro vamos resgatar o nosso companheiro, porque um deles tá ferido ali e ele precisa de atendimento médico. Lembrando que na cadeia eles não estavam de armadura e eles pegaram qualquer equipamento improvisado que eles conseguiram pegar. Agora, saindo dali, então eles precisam procurar alguma coisa médica. Enquanto o Kai estava ali junto com elas, eles perguntam por que você trouxe ele junto. E aí o Artava fala, ele é importante pra plot. Eu sei, só me escuta. E aí ele diz, estão nos ouvindo. Naqueles receptáculos da visão ali, tipo nos olhos mecânicos do Kai, e durante o tempo que ele foi pra cadeia, foi implantado um bugzinho que conseguia escutar e ver o que ele via. Então eles pegaram e arrancaram os olhos mecânicos do Kai na base do puxão. Então o World Eater enfiou a mão ali e arrancou os olhos dele mecânico. O que, né, não sei se tu sabe, é conectado no cérebro e deve ter doído um monte. Ele agora também tava ali quase que em coma. E eles levaram ele teria que ser levado também pra, né, um atendimento médico. Humanos patéticos, não conseguem nem sobreviver a arrancar os olhos com uma mãozada só. Tudo bem. E agora, eles estão marcados como traidores. Se tinha alguma expectativa que eles não eram traidor, acabou. O Rogal Dorn botou eles na cadeia exatamente por isso, porque até o Artava pergunta lá pro Rogal Dorn, nós não fizemos nada, por que nós estamos sendo tratados como traidores pelos crimes da nossa legião? Não foi culpa nossa, nós não tivemos nenhuma ação nisso. Então, né, o Rogal Dorn bota eles na cadeia, porque realmente eles não cometeram nenhum crime, eles fazem parte da legião, mas eles não fizeram nada, então eles estariam sob observação até uma segunda ordem. E agora não. Agora que os World Eaters falaram que querem voltar para a legião deles servir o Angron, agora eles são traidor. Agora eles estão marcados como traidor e as forças na Terra vão atirar para matar e não tem escapatória mais. Então, né, eles sabem que agora é fugir ou morrer, não tem mais meio termo. E eles conseguem, né, fugir na nave, mas 2 interceptadores vêm atrás e o Artava utiliza os seus poderes roubados para fazer um piloto de uma das naves atirar na outra, mas um dos tiros acaba interceptando e acertando a nave deles e o transporte desses prisioneiros fugitivos cai na cidade do... como é que é? Na cidade... É porque em inglês é outro nome. É a cidade dos Petitioners. Petitioners seria do pessoal que vai pra Terra pra fazer uma petição. Então, quando tu vai pra Terra pra, tipo, mandar uma ordem, um pedido pro imperador, ou uma ordem ali, tipo, nós precisamos de tantos recursos. Aí tu vai lá na Terra, tu faz o pedido, e aí tu fica, tipo, num hotel ou num lugar temporário. E essa cidade dos Petitioners é essa cidade. Então é a cidade dos procuradores, o pessoal que vem pra fazer uma procuração de um pedido de alguma coisa pro Império. Basicamente isso. E ali é onde eles caem. Coincidentemente, piscadinha, piscadinha, por coincidência da história, é o mesmo lugar que tem o Temple of Woe, onde tá a outra personagem importante. Chegando nessa cidade, eles conseguem achar um médico local, um Medicai, como ele chama, é um médico local, que ele estabiliza os feridos, e durante esse período, os homens daquele bandidão, o Badu Dakal, descobrem que eles caíram na cidade e ele vê uma oportunidade e eles são atacados
pelos homens desse Badu. E quando eles são atacados por eles, a maioria desses bandidos são humanos ou uma espécie de mutantes esquisitos, mas um deles é enorme, gigantesco, quase que um Abhuman, e esse cara consegue não só sobreviver à luta, como derrubar um Astarte na base da porrada. Não matar, mas né, no X1 os dois meio que empataram, e aí fica extremamente explícito ler que esse cara é um Thunder Warrior por causa de uma armadura arcaica, equipamentos arcaicos que ele usa, o tamanho e a força, etc. Esse cara é um Thunder Warrior, não tenha dúvida. E no total, eu já vou dar o spoiler, porque depois no livro ele relata isso, mas eu vou já falar o que tá acontecendo. O Badu da Cal, na verdade, é um Thunder Warrior original. Ele é um dos Thunder Warriors que sobreviveram ao expurgo, e junto com ele tem mais 3 confirmados que sobreviveram. Então, né, ele e mais 2. Então, agora esses 3 Thunder Warriors, eles não estão todos juntos, mas o Badu, ele quer tentar estabilizar o corpo dele e recriar os Thunder Warriors. Por quê? Um Thunder Warrior, com o tempo, do contrário de um Astarte, vai ficando instável e a mente dele começa a falhar, e ele fica com uma predisposição a ter surtos de violência e raiva imensos, sem sentido e sem objetivo e contra qualquer coisa. Então os Thunder Warriors vão tendo uma degradação mental conforme o tempo vai passando, e não só a mente, mas também o corpo. Com o tempo, o corpo deles começa a falhar, os órgãos aumentados começam a falhar, e a parte física também começa, e a imunidade. Com isso, com aqueles suplementos de crescimento e tudo mais, eles começam a desenvolver tumores, vários tumores. E quando o livro descreve o Badu da Cal, é assim que ele é cheio de tumores no corpo, porque ele tá morrendo, o corpo dele vai falhar, é uma questão de tempo, e ele tá tentando fazer um projeto biológico aqui para copiar, repetir o experimento do Imperador, em parte para se salvar, em parte por vingança, em parte para recriar os Thunder Warriors. Então, né, tem vários objetivos esse cara, só que não tá dando certo, tudo que ele faz tá falhando. E ele acredita que a chave de conseguir replicar isso aí é capturando uma semente genética de um Astarte, e convenientemente para a história, caíram 7 Astartes no território dominado pela gangue dele. Então ele tá fazendo isso para roubar uma dessas sementes genéticas, e durante a briga, esse capanga grande que sobrevive acaba escapando, e 2 dos Outcasts Dead morrem durante a luta, e agora eles se retiram para um lugar seguro e defensivo, que é o Temple of Woe. Então eles continuam em direção ao Temple of Woe, deixando para trás 2 corpos mortos. Eventualmente, o Badu e seus homens vão conseguir retirar a semente genética de um desses corpos mortos e conseguir um avanço tecnológico nesse processo da cura dele. Mas, né, então, será que ainda existe um Thunder Warrior que sobreviveu no futuro? É possível, tem uma linha que talvez deu certo, mas não é fácil repetir o trabalho do Imperador, e talvez não seja mais o Badu, talvez ele tenha recriado outros. Vai saber o que o destino espera, né? Quem sabe? Eu sei, quem sabe o Kai. Enquanto isso, fora desse grupo ali dos Outcasts que tá fugindo na cidade e procurando um abrigo para se defender, os caçadores / procuradores estão atrás deles. O Yasuo Nagasena e o seu grupo de caçadores, junto com 30 Lucifer's Blacks, vão ser enviados para eliminar esses fugitivos. Por que eles não mandam mais gente? Porque, né, eles estão ocupados com um monte de coisa durante esse processo da heresia, e o Rugaldorn eventualmente vai separar uma força maior para, né, ajudar eles, mas calma, a gente não sabe disso ainda.
Eles estão indo agora também na perseguição. Eles descobrem aquele cara que ajudou esses prisioneiros e eliminam ele. Então eles descobrem o Medicae que, né, estabilizou e ajudou esses caras fugitivos e elimina ele. Mas eles conseguem descobrir que eles estão indo para esse Temple of Woe. Durante esse período, eles recebem uma nova ordem e eles vão aguardar um pouquinho reforços. E durante esse tempo também, um dos Outcast Dead, o Severian dos Luna Wolves, se separa dos demais. Ele vai procurar uma nave de fuga e ele não fica mais junto com os outros, então ele não tá ali no Temple of Woe, ele saiu, e que vai ser importante para o futuro da história. E agora, o templo. Eles se juntaram no templo e lá, inicialmente, o pessoal do templo achou que eles eram os soldados do Badô. Aí eles explicaram que não eram. Aí, né, deu tudo certo. E agora eles se juntaram ali a uma posição defensiva. Lá dentro, o Kai reencontrou a sua navegadora, que agora começou a trabalhar com ele para descobrir essa mensagem. E eles estão ali descobrindo essa mensagem. E o Ar tava tipo, ah, claro, como eu previ, tudo deu certo, ó, era aqui que a gente tinha que estar, e agora nós precisamos descobrir o que ele viu. E aí o pessoal pergunta por que você precisa descobrir o que ele viu. Aí o Artava diz, porque ele viu o futuro, nós podemos saber a verdade, quem vencerá essa guerra está dentro desse mortal, e com essa informação nós vamos poder guiar o esforço de guerra. Por quê? O Artava em si é lealista, ele ainda quer que o Império ganhe e ele quer que a mensagem chegue dizendo que o Império vai vencer. Se a mensagem vem que o Império vai vencer, ele vai se entregar e entregar a mensagem, e essa mensagem que o Império vencerá meio que vai se espalhar e ser um bônus de moral imenso para as forças lealistas. Porém, se a mensagem for que o Império vai perder, eles precisam tentar ao máximo se preparar para isso e dar um jeito de trabalhar depois desse evento da derrota para enfraquecer os traidores e retomar o sonho do Imperador. Então o Artava está tentando descobrir a verdade para continuar apoiando o Império de algum jeito. Se o Império vai ganhar, ele quer que o Império saiba disso, e se o Império vai perder, ele não quer que o Império saiba disso, e ele vai tentar trabalhar nas sombras para ajudar o Império a vencer. E enquanto eles estavam ali tentando entrar na mente dele, sabe aquela tipo cena do X-Men Days of Future Past, que eles estão tipo entrando na mente do Wolverine pra voltar pro passado, pra ele mandar uma mensagem, mais ou menos uma coisa assim. Ela tá ali tipo entrando na mente dele, e aí eles começam a tentar se defender, porque os caçadores invadem, e os Lucifer Black, os caçadores começam a atirar em todo mundo, e é tiroteio pra lá e pra cá, e ali os Outcast Dead estão tentando fazer o possível com seus equipamentos que eles conseguiram pegar dos homens do Badu e durante a fuga da cadeia, mas tipo bem subequipado. Alguns deles vão até no mano a mano, e um maldito Culexus assassino chega ali. Então um assassino do tempo Culexus, um neutralizador de psico, chegou, e o Artava sabia que se esse cara encostar ali no Kai, a chance de voltar a mensagem, tipo, de ele conseguir recuperar, vai ficar zero. O Kai não vai resistir a isso, e ele faz um shenanigan do imaterial, e ele corta a ligação deles com o imaterial, e meio que a navegadora e o Kai agora estão tipo presos dentro da mente um do outro, e eles não conseguem mais acessar o imaterial e outras coisas. Não sabia nem que isso podia acontecer, como tem poderzinho específico para um momento inteiro, a história precisa disso, e aí tipo acontece exatamente o que a história precisa, e o Artava tira um poderzinho da bunda, porque tipo não dá pra fazer isso, não faz sentido nenhum. Beleza. Agora, enquanto eles estavam ali tentando ganhar tempo, e ele viu que não dava mais para ganhar tempo, o Artava faz uma jogadinha desgracida. Ele libera o monstro que tá na estátua. Aquela estátua que tá nesse Temple of Woe é na verdade um Neverborn, uma criatura demoníaca do imaterial e do caos, que quando vem a vida,
tipo, a estátua começa a se mexer ali do anjo sem rosto e meio que faz uma representação, tipo, da morte, sabe? Tipo, uma figura encapuzada com o rosto todo sem forma, e aí começa a sugar a vida daqueles que estão ao redor. Porém, nesse momento... Não, peraí, não, essa é a música do Lionel Johnson. Qual é a música do Rogaldorn? Sei lá, tipo, como é que é a música do The Rock? Acho que faz mais sentido pro Rogaldorn. E aí, do nada, o Rogaldorn aparece e parou com essa palhaçada. As Irmãs do Silêncio vêm junto com ele, encirculam aquela estátua maligna, a estátua volta a virar pedra e é destruída. E ali o ar tava tipo, o Rogaldorn, você se rende? Ele, sim, eu me rendo. E ele, o Rogaldorn, diz... Fale tudo o que você sabe. O Artava diz não. Ele entregue os psíquicos onde eles estão. O Artava diz não. Aí o Rogaldorn perde a paciência e BUM! Elimina o desgraçado agora mesmo. Então, parabéns, Rogaldorn. Você fez o que deveria fazer muito bem. E acabou a presença do Rogaldorn no livro inteiro. E quanto ao Kai, dentro da mente dele? Durante o livro, tem alguns pontos que tá dentro da mente do Kai, e tem um invasor, alguém de fora, tentando procurar aquela mensagem. No livro, tipo, tu não sabe quem é esse invasor inicialmente, e aí tu pode ficar, tipo, tentando interpretar quem é que tá invadindo a mente dele, mas eles começam a conversar com esse invasor, discutir com esse invasor, e jogar com esse invasor, tipo, um Regicide, que é o joguinho deles ali de tática, e eventualmente tu entende que o invasor que tá na mente do Kai é o Imperador. O Imperador sentiu a mensagem que chegou para ele e o Imperador quer saber o que a mensagem é. Por quê? No caso, a mestra do Kai que botou essa mensagem lá dentro, ela queria passar a mensagem para o Imperador, mas ela não conseguiu sobreviver tempo suficiente para isso, e ela guardou no lugar mais seguro que ela sabia e que provavelmente só o Imperador iria encontrar. E ali, o Imperador junto com o Kai começa a navegar a mente dele e eles conseguem descobrir a visão. Eles veem o futuro horrível que é o 40.000 hoje, a humanidade escrava dos seus dogmas e das suas crenças e obrigada a viver num estádio de contínua guerra, numa economia de guerra horrível que faz a vida do ser humano valer menos do que o equipamento que ele utiliza. E nesse momento o Kai diz pro Imperador: eu não acredito que esse vai ser o futuro que nós estamos lutando para. E o Imperador diz: infelizmente é o futuro que será, porque a alternativa a isso é pior, é a total destruição da humanidade. E o Kai fica pensando que o único jeito da humanidade viver é nesse sofrimento terrível. E aí quando ele volta a si e conversa com a Roxane, ele fala para ela que ele viu: o Império vai vencer, mas é uma vitória que vai trazer um sofrimento imenso que tu não sabe nem se vale a pena ter ganhado. E ele pede para Roxane acabar com ele, e a Roxane ali usa sua habilidadezinha especial, um terceiro olho, e acaba destruindo ele e eliminando a sua mente, e eventualmente assim ele morre também. Então ele pediu para ela tirar a vida dele. Detalhe, o cara que tava lá interpretando a visão provavelmente chegou na mesma visão e também tirou a própria vida. Então, o futuro vai ser horrível e o Imperador agora sabe que esse será o futuro. No caso, o livro é gigantesco, é grande pra caramba e tem as histórias são legais, as cenas de ação são legais e acontece umas coisas interessantes aqui. Além os Thunder Warriors sobreviveram, os Thunder Warriors estão tentando voltar, legal. A GW esqueceu delas e não falou mais nada disso aí. Tem uns caçadores especiais, umas unidades massa e diferenciada que vão aparecer em 2 livros completamente filler. Então esse livro é
totalmente dispensável, né? Só pra mandar a mensagem do imperador que o final da heresia do Horus ou é ele perdendo pro Horus, tipo, e a humanidade sendo destruída, ou o imperador vencendo e a humanidade sofrendo um monte, que é o que a gente já sabe. Então o livro é legal, ele é interessante, é uma história divertida, mas pro contexto da lore é uma grande cêssema. É ruim, é fraquinho. Mas, meus amigos, o imperador protege. E lembrem-se, quando você estiver batendo ponto no serviço, pagando 40% do seu salário em imposto, apenas para depois pagar imposto quando você utiliza o seu dinheiro, para depois pagar imposto de novo com o consumo de qualquer coisa que você compra, lembrem-se, esse seu sacrifício é para o bem da humanidade. Piscadinha, piscadinha. O futuro não pode ser pior que isso. Tudo de bom e vejo vocês por lá.